A gente já conversou sobre praticamente tudo que existe no mundo atual de Overlord. Pô, já falamos de item, já falamos de raça, já falamos de tudo, cara. Mas uma coisa que a gente não falou sobre aqui antes é sobre o jogo Yggdrasil. Chegou o grande momento da gente falar desse jogo aí, falar de níveis, falar de equipamentos também, basicamente tudo que o jogo oferece pra gente, da forma como tudo realmente funciona lá dentro. Então se prepara que eu trouxe um vídeo completaço pra você sobre tudo que a gente tem lá. Vamos que vamos. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, cara. O anime Overlord sempre trouxe pra gente muitos mistérios. Isso aí acho que não é novidade pra ninguém, né? Inclusive a própria novel traz mistérios até hoje. E assim, muitas vezes eu já tive muita gente me perguntando como funciona o game Yggdrasil, como funcionava, né, o jogo antes de ser fechado. Bom, tamo aqui pra responder isso, e você já tá aí pra garantir o like também, né, dá aquela força pra gente, porque, pô, 2 anos aqui firme e forte, não é pouca coisa não, cara. E, pô, você sempre com a gente aqui é muito bom, obrigado por sempre ter apoiado o canal, sempre ter dado essa força, sem vocês eu não sou ninguém, né. Mas vamos lá, galera, bom, vamos começar falando diretamente pelos criadores do game. Eram caras fanáticos por jogos conhecidos como DMMO, né? Por isso eles criaram o Yggdrasil com base na cultura da árvore do mundo, né? Que é aquela que vem da mitologia nórdica. Por mais infame que fosse o jogo, seu grau de personalização tornou o Yggdrasil mais popular de todos os tempos. Em algum momento no Japão, a palavra de MMORPG, por exemplo, era, pô, sinônimo de Yggdrasil. Todo mundo só falava desse jogo. O recurso do MMORPG acendeu os espíritos criativos dos seus jogadores japoneses e desencadeou o que mais tarde seria conhecido como uma revolução estilística geral. Por outro lado, o jogo estava ativo desde o seu lançamento, que foi em 2126, ou seja, seria daqui a mais de 100 anos, tá ligado? No caso, a história do jogo se passa exatamente nisso aí. No ano atual, que é o ano que o Ainz foi transportado, a gente está em 2138. No entanto, a comunidade do jogo perdeu essa vibração que tinha antes. Ou seja, 10 anos depois aí, 12, eles ficaram mais fracos, né? E como resultado, os jogadores restantes que ainda jogavam em Brasil encontraram seu último dia online. Os servidores foram fechados, o que daria origem diretamente ao anime Overlord. Mas voltando lá para o início, em 2126, de acordo com os sites dos desenvolvedores, o Yggdrasil era um jogo de exploração. Muitas coisas e mistérios foram deixados desconhecidos para os jogadores para eles descobrirem por seus próprios grupos, por sua conta própria. Foi assim que o jogo foi criado, e tudo o que eles disseram foi justamente apenas os controles. Ou seja, ele só te ensina a jogar e você explora tudo que tem, literalmente. Tem que sair, se jogar no fundo do poço e subir de novo para achar as paradas. Em outras palavras, uma coisa única sobre Yggdrasil foi justamente a incrível quantidade de liberdade dada aos jogadores em comparação com qualquer outro de MMORPG que você tem por aí. Yggdrasil precisava justamente de um console específico, exclusivo para você jogar, que gravava os registros toda semana dos jogadores. Embora o jogo fosse de uma realidade virtual completa, ele não fornecia um senso de paladar, olfato, certas coisas assim, né? Tinha uma sensação limitada de toque. Isso também levou a algumas teorias de que o Ainz pode estar num estilo de jogo novo sendo testado pelos próprios criadores. Mas isso aí não vem ao caso agora, a gente não está falando de teoria aqui. Devido à falta de tecnologia, quando o jogo foi desenvolvido, as expressões faciais e a inteligência artificial também não foram suportadas. No entanto, tinha alguns status, como fome e sede, que existiam lá dentro entre os jogadores, né? Também tinham as montarias que eles montavam dentro do jogo. As características mais distintas do Yggdrasil foi justamente o sistema flexível que permitia aos jogadores a liberdade de fazer suas escolhas, independente do que faça. É tipo um mundo aberto, só que melhorado, sacou? Os jogadores poderiam escolher entre muitas corridas o que eles fariam, muitos trabalhos, classes, várias ferramentas, permitindo a personalização dentro do jogo. Se um jogador usasse as ferramentas de criação, que fossem vendidas separadamente, ele poderia inclusive alterar livremente a aparência da arma e das armaduras dele, mudar também dados interiores, visuais dos personagens e também configurações avançadas de personagem no jogo ou a sua própria casa lá. Então a gente acaba entrando aí nos equipamentos de Yggdrasil. Quando se tratava de falar de equipamento, era possível equipar itens mágicos nos seguintes slots:
cabeça, rosto, corpo, 3 peças de joias, né, além dos anéis, roupas íntimas, braços na mão e também anéis que sejam, né, de esquerda e direita nos dedos, na cintura, perna e pés, praticamente o corpo todo. No entanto, tinha uma limitação, não dava para você usar vários itens mágicos no mesmo slot de item, por exemplo. No pescoço, embora tu pudesse usar itens mágicos ao redor do pescoço, a gente pode botar vários itens, apenas os poderes do último item selecionado seriam os que seriam utilizados. Então tu podia ter 50 cordões lá, né, mas só um que ia aparecer ia ser utilizado. Mesmo um terno de armadura, por exemplo, que seria uma placa completa, só contava como ocupando um slot do corpo, ou seja, peito, o braço, ou perna, ou assim, é um slot só. Eles só podiam colocar um anel também, um em cada mão. Só que até existiam aquelas burladas, né, itens de cash que eles chamam, que você compra com dinheiro, na qual os jogadores poderiam colocar um anel em cada dedo, ou seja, 10 anéis na mão. Mas embora eles conseguissem, mesmo que o avatar do jogador tivesse 10 anéis, ele não conseguia usar a habilidade de todos. O número máximo que ele poderia usar era, né, os dois juntos, era 2 anéis desses aí. O jogador também poderia manipular o banco de dados do jogo usando as ferramentas do criador e formando itens originais para ele. Também se poderia comprar algumas aparições dentro do de MMORPG, e ao fazer isso o jogador conseguia criar uma variedade limitada de itens originais. Depois de um determinado patch que ele foi atualizado, né, o jogo, os jogadores ainda receberam várias maneiras de mudar de aparência de seus equipamentos, e no caso é conhecido literalmente como as skins do game. O Peronontino até gastou um dinheirinho que não era nem pra gastar nisso aí não, mas ele gastou. Essas skins não mudavam nada de força nem nada, não davam atributos a mais pra eles, nenhuma estatística a mais, tá? Era só estética. O jogo também tinha um sistema onde os jogadores podiam pagar uma taxa e participar de loteria. Literalmente eles ganhavam itens raros ali semanalmente, né, mensalmente. Isso incluía um tipo de gacha, digamos assim, dentro do jogo, que você comprava por dinheiro real. E essas skins cosméticas que a gente falou foram liberadas de forma limitada, tá? Existiam poucas. Se alguém perdesse na loja, por exemplo, seria extremamente difícil adquirir eles de novo. Então, como tal, os jogadores tendiam a comprar qualquer novo item cosmético que aparecesse, né, que fosse meio decente aí. Ao longo do caminho, o jogador também poderia fazer um armazém, como um manuscrito, digamos assim, em forma de um livro em Yggdrasil. Depois de fazer isso, ele podia começar a ler esse livro como se fosse um livro de maneira semelhante ao mundo real mesmo. Haviam pessoas no jogo que até colocaram obras legais lá, oficiais, cujos direitos autorais haviam inspirado em livros e venderam elas barato no mercado do jogo. Por outro lado, os desenvolvedores da Yggdrasil não forneciam nenhuma informação sobre o mapa do mundo do jogo e também foram imprudentes o suficiente para não fornecer nenhuma notícia sobre as masmorras do jogo. Coisas como mineração, preparação de alimentos ou criação de bestas mágicas era tudo descoberto mesmo. Na verdade, mesmo os itens que se poderia ou não usar ou obter, né, eles só podiam ser sentidos através de repetidas tentativas aí e erros da parte dos jogadores. Haviam sites até que falavam passo a passo, davam notícia, mas esses sites aí hospedavam apenas uma compilação de informações conhecidas publicamente ou rumores muito pouco confiáveis. Assim, qualquer informação que alguém tenha descoberto seria algo valioso dentro do jogo. Guarda isso porque é importante. Então assim, sendo o Yggdrasil um lugar, um jogo onde a informação era muito valiosa, a gente tem um exemplo claro, cara. O item mundial. O número de pessoas que compartilhavam livremente informações recém-descobertas com as outras pessoas era muito pequeno, tá ligado? Geralmente eles tinham até que pagar um preço. Aquele precinho, né, justo, se quisessem saber sobre alguma coisa. O mesmo também podia ser dito na classe, por exemplo, como Eclipse, que possuía um trunfo secreto. E embora muitas informações já tivessem sido coletadas, a maior parte pertencia às masmorras e outros locais. E olha só, o detalhe mais interessante de todos é que estima-se que apenas 30% dos 9 mundos de Yggdrasil haviam sido mapeados dentro do jogo. Então ainda existia muita coisa para ser descoberta, tá? Os caras não descobriram nem metade do mundo. Durante os últimos anos do Yggdrasil, as chances das informações confiáveis serem tornadas públicas era até maior, né? Mais alta, porque pô, todo mundo já tava, o jogo tava para fechar mesmo. Então tinham infinitas descobertas, como classes especiais, itens, entre outras coisas que os jogadores podiam encontrar e obter através de algumas aventuras e olhando nesses sites. O importante para eles, no caso, era se concentrar em certas habilidades, como feitiços de morte instantânea e etc.
etc. Como um exemplo sendo a Pedra Calórica, que é um item mundial entre os itens ocultos descobertos dentro do jogo. Essa aí eu acho que você não sabia, a gente já conhece a Pedra Calórica e já falou sobre ela aqui. Agora, com relação a masmorras, como pode ser dito, adivinhada pelo próprio título Yggdrasil, que se referia à mitologia nórdica, a gente até já falou isso aqui, ele tinha esses 9 mundos separados baseados nela, que eram Asgard, Alfheim, Vanaheim, Joverlai, Midgard, Jotunheim, Nilfheim, Helheim e Muspelheim. Pois é, tinham todos esses mundos aí. Embora cada mundo fosse uma folha de Yggdrasil com seus próprios traços particulares, estimava-se que fossem 2 ou 3 vezes maiores do que Tóquio, então são bem grandes. E as outras folhas, que no entanto eram ditas aí como 9, foram comidas ou derramadas, transformadas literalmente em itens mundiais. Aí o cachorro começa a latir. Nós tínhamos enormes bases de guilda também, de nível 3000, tá ligado? Uma em cada mundo desses aí. Se uma guilda fraca chegasse e controlasse esse lugar, eles estariam imediatamente envolvidos em uma guerra completa de guildas ali para poder manter a sua base. Isso seria muito difícil. Cada um deles era ridiculamente enorme, tinham muitos lugares dentro dele que eram difíceis de explorar. Por exemplo, tinham pântanos gigantescos, extensões gigantes de florestas tropicais, desertos escaldantes, muitas coisas similares a um certo lugar que eu acho que você tá pensando agora, hein? Pois é, a Tumba de Nazarick. Cara, os jogadores precisavam se equipar, botar equipamentos especiais, mergulhar dentro dessas masmorras como estratégia adequada de determinação da sua vida para viagem lá, porque senão eles... Era aqui, ó, cancelou o CPF de geral. Isso porque essas masmorras eram muito difíceis de se encontrar e, mano, lançavam cristais que eram muito valiosos, esses monstros de lá, que, pô, você não encontrava facilmente do lado de fora. Em qualquer mundo, seja Nilfheim, Helheim, Muspelheim, qualquer mundo mesmo, as coisas se tornaram mais perigosas quanto mais longe você for do centro do mundo. Ou seja, se expandindo, sacou? Além de monstros errantes, o próprio terreno se tornava um pouco mais ruim, era um pouco mais perigoso para você. E algumas masmorras só podiam ser encontradas sob certas condições. Por exemplo, a entrada de uma masmorra no meio de um campo de flores, lá nas profundezas de uma floresta, ou que só podia ser vista sobre a luz da lua cheia. Além disso, tinham também cidades congeladas lá em Nilfheim, que só podiam ser inseridas, você só conseguia entrar lá durante uma nevasca, sacou? A primeira vez que alguém corria e entrava numa masmorra, haveria um bônus, por exemplo, cerca de 10% a mais de baús do tesouro. Além disso, a primeira vez que a masmorra fosse limpa, um grande baú do tesouro oferecia vários equipamentos de nível e itens de 10 ou 20% maiores do que normalmente dariam. Então assim, limpar o calabouço sob certas condições traria uma recompensa maior e até droparia um item mundial, como o Trono dos Reis, que a gente tem lá na Tumba de Nazarick. O Tábulo Smaragd afirmou que existiam masmorras inclusive com dificuldades ainda maiores do que a grande Tumba de Nazarick, tá? A tumba não foi a mais difícil não, pelo menos não antes deles conseguirem entrar lá, tá? Em particular, ele parecia saber que uma dessas masmorras sem nome parecia precisar de um grupo de 36 homens, uma legião, digamos assim, e até permitia que 2 guildas cooperassem uma com a outra para poder invadir esse lugar, de tão difícil que ele era. A masmorra variava de diferentes tipos, com a masmorra de ataque simultâneo, como o caso de Nazarick, e muitas pessoas odiavam as masmorras de ataque simultâneo, também conhecida como masmorras de morrer por si mesmo lá dentro, que você entrava para ser destruído. E o bom é que lá em Yggdrasil haviam 2 tipos de lugares que tinham efeitos únicos e materiais e monstros raros também que podiam ser encontrados nesses locais, como o Pilar da Luz Prismática. Entrando agora nos níveis de classe, galera, que cada jogador possuía, o jogo tinha 2 tipos de níveis, eram os raciais e os níveis de classe. Os monstros eram totalmente diferentes, no entanto, já que não tinham níveis raciais e de classe, eles tinham níveis dos monstros. E isso acabou sendo adicionado aos níveis de classe se eles tivessem algum de alguma forma. Então assim, quando o jogador morria, 2 coisas aconteciam. O primeiro era a perda de pontos de experiência e também uma consequente perda de níveis. Era coisa suficiente para ele descer, por exemplo, 5 níveis a cada morte. Embora isso dependesse da maneira de como eles fossem ressuscitados, é claro, porque tinha maneira de ressuscitar através de itens mundiais, por exemplo, na qual o jogador voltava sem perder nenhum nível. No Yggdrasil, isso não foi uma grande desvantagem, já que os pontos de experiência podiam ser recuperados com bastante facilidade. Então ele podia também morrer, perder 5 níveis, botar os pontos lá e pronto, recuperou os 5 níveis. Ao contrário de outros jogos, por exemplo, personagens abaixo do nível 5 desapareciam imediatamente depois da morte. No entanto, a morte de um personagem do jogador que seja nível 5 ou inferior, voltava ele para o nível 1.
Em segundo lugar, ele até droparia um item equipamento aleatoriamente, tá? Em outras palavras, quando um personagem jogador morresse, ele perderia os 5 níveis e deixaria cair um equipamento aleatório que havia equipado. Mas tem um porém que eu já vou explicar. Os jogadores poderiam perder um ou mais equipamentos, né? Dependendo da expedição, da masmorra, se fosse algo muito difícil. Por causa disso, os jogadores às vezes se preparavam até com itens de segunda categoria, que se ele perder, o cara tá nem aí. Tipo, não se importaria mesmo de perder. No entanto, cara, a gente sabe que os jogadores não iam conseguir limpar o calabouço de uma vez só com um item de segunda classe. Então, eles tinham que usar o seu melhor equipamento. E os desenvolvedores do jogo projetaram o jogo para que o equipamento mais valioso fosse o dropado primeiro. O que significa que as chances de um item importante, que era fundamental para uma estratégia do jogador, né, ser descartado, eram muito maiores do que antes. No entanto, essa penalidade podia reduzir um pouco da perda de experiência usando certas habilidades, né? Fora que, à medida que os monstros subiam de nível, eles também ganhavam todos os tipos de habilidades especiais necessárias. Nesse nível, por exemplo, mais alto, eles podiam diminuir muito qualquer dano causado a eles. E à medida que um jogador subisse de nível, por exemplo, ficasse meio que em descompasso a sua party, o número de pontos de experiência ganhos era reduzido de acordo com a diferença do nível entre ambas as partes aumentasse, para um mínimo até de 1 ponto. Ou seja, se o cara fosse nível 99 e o outro fosse nível 10, ele ia ganhar 1 ponto só de experiência se terminasse uma masmorra, mesmo que seja difícil. Se o nível de um jogador caísse, as habilidades que ele adquiria nesse nível também sumiam, tá? Desapareciam, ele perdia e não pode usar elas mais. Isso porque a gente já vai entrar na parte de classes que você pode escolher diferente. No entanto, os jogadores que queriam respeitar os seus personagens muitas vezes favoreciam o uso da morte como meio de diminuir os níveis, justamente para que ele pudesse ganhar outras classes raciais, ou até mesmo um trabalho no lugar das suas antigas. Embora a perda de até mesmo um único nível fosse considerada uma punição severa num jogo como esse, em cada nível que exigia muitos pontos de experiência para você realmente subir de nível, perder níveis era uma perspectiva muito frouxa em Yggdrasil. Então, quando o jogador usava sua habilidade de reviver, ele simplesmente podia escolher o local que ele desejasse. Depois ainda havia 4 tipos opcionais aí de ressurreição que ele escolhia em troca de pontos de experiência. O primeiro tipo era a ressurreição no local, ou seja, ele nascia lá ou na onde ele estava. O segundo foi uma ressurreição na entrada de um calabouço. O terceiro, um tipo de ressurreição justamente numa cidade segura. E finalmente o quarto, que foi a ressurreição em um local específico, como uma base de guilda onde o jogador estava situado ou era membro e tal. No entanto, esse personagem ou NPC, se ele fosse afetado por um item mundial como Longinos, por exemplo, cara, seria impossível reviver esse indivíduo de volta sem a ajuda do poder de ressurreição de um outro item mundial. A gente tinha falado também, né, eu falei com vocês que eu ia explicar, sobre existir níveis de classe. Pois é, o sistema de classes foi considerado como um dos principais elementos da personalização de caracteres dentro do jogo, tá? Contando as classes mais avançadas, bem como as classes bases também, haviam mais de 2.000 classes dentro do Yggdrasil, que os jogadores podiam escolher entre si. Embora 15 fosse o nível mais alto alcançável, né, de classes aí, havia algumas classes de alto escalão que pareciam ter limites de nível até um pouco mais baixos. Portanto, na verdade, era possível para um jogador possuir pelo menos 7 ou mais classes. Isso no momento em que ele atingisse o limite geral dele, que é o nível 100 lá, ó, o top dos todos. Se alguém ignorasse a eficiência, também era possível obter aulas de nível 1. Aí, tudo bem, vai de critério da pessoa. Houve também algumas construções de classe otimizadas, descobertas pelos próprios jogadores, porque, como a gente disse, os desenvolvedores não falaram absolutamente nada. Em outras palavras, era um sistema, galera, que foi criado na qual era literalmente impossível ter caracteres completamente idênticos, a menos que, pô, 2 caras falassem: eu vou criar 2 bonecos igual aqui, aí cria 2 bonecos igual. Pois é, seja algo intencional. Se não fosse intencional, não ia ter. Além disso, experimentar diferentes classes só era possível morrendo e perdendo os 5 níveis que a gente comentou. Haviam também algumas classes em particular que tinham a pena de não poder convocar monstros cujos valores de karma eram muito diferentes dos seus. No entanto, o fato, por exemplo, do Ainz não ter tais classes foi justamente o motivo pela qual ele ainda é de alguma forma capaz de convocar anjos usando feitiços de super nível, por exemplo. Aliás, esses monstros convocados por essas classes só poderiam se tornar mais fortes quanto mais próximos eles estiverem do valor de karma dos monstros e dos seus mestres. Então, assim, o Ainz não tem essa parada, né? E as classes de guerreiro, que é a classe que ele usa como aventureiro Momon, também eram limitadas pelos reflexos do mundo real. Ou seja, essa restrição só entrou em jogo durante os duelos entre guerreiros de primeira classe. Por essa razão, os guerreiros precisavam ter um bom corpo até na vida real para ter um bom desempenho no jogo.
não foi um fator decisivo durante o jogo normal, tá? Mas ainda assim era bom. E de acordo com o Touch Me, quando em uma batalha, pode-se sentir até instantaneamente as intenções do seu oponente, evitando assim os seus próprios ataques. Não só isso, como também havia, né, como histórias reais por trás desses jogadores. Por exemplo, os Cavaleiros Amaldiçoados tinham histórias de fundo, porque eles eram clérigos que foram corrompidos, que haviam sido amaldiçoados por razões totalmente desconhecidas que nunca foram esclarecidas. Particularmente, a classe muito forte como os Cursed Knights eram obrigadas a ter pontos fracos, né, e penalidades como as suas desvantagens para tornar o jogo mais equilibrado. Agora, o sistema de guildas era algo incrível, se liga só. Uma guilda poderia conquistar uma masmorra e usar esse lugar como a sua sede depois de receber os direitos da propriedade, como foi com a tumba de Nazarick. No entanto, as guildas só podiam possuir um calabouço de cada vez, ou seja, se a guilda quisesse reivindicar um outro lugar, eles precisavam renunciar à sua propriedade atual e ir para lá. Havia um pouco menos de 800 guildas criadas dentro do jogo, com um sistema justamente de classificação de uma guilda consistindo entre todas elas. Além disso, descobrir uma masmorra pode simplesmente afetar a classificação mundial de uma guilda ou não. As guildas também recebiam os NPCs, que eles podiam configurar e proteger a sua base de diferentes formas. Ou seja, cada NPC tinha também categoria. A gente tem 3 categorias para os NPCs, né? São os NPCs gerados, que são os que aparecem automaticamente dentro das masmorras, né? Os monstros que são gerados de nível 30, basicamente, com os custos de manutenção, dependendo do seu tipo. Os NPCs mercenários, que poderiam ser convocados gastando as finanças da guilda. E os NPCs personalizados, que é o que mais a gente vê dentro da tumba, né? Que podem ser criados livremente, com o seu nível e poder dependendo do nível da fortaleza da guilda que tá lá. Ou seja, a sede da guilda de menor classificação forneceu um nível de 700 para ser compartilhado entre todos os NPCs de lá. Isso pode ser aumentado, logicamente, para cada masmorra quando ela vai para um alto escalão, ou seja, usando dinheiro também, etc. Tem outras coisas que podem aumentar o escalão dela, estimando-se até que a tumba de Nazarick seja num nível, porra, top, muito alto. Porque, pô, se os caras têm só de guardião, tem 8 andares. E todos os principais guardiões são nível 100. Daí já são 800 níveis, sacou? Fora todas as Pleiades, fora todos os restos de guardiões de área, que não são guardiões de andar. Pô, tem muito NPC ali dentro. Então, assim, é absurdo. Mas imagina só, se existisse um jogo agora como o Yggdrasil, com certeza eu estaria online jogando e eu aposto que você também estaria, né? Comenta aí embaixo pra mim, eu quero saber depois disso tudo que a gente falou, se você teria vontade ou não de jogar um jogo desse tipo. Quero saber, cara, eu tô louco pra saber de verdade, hein? E também, você que não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho, cara, pra você não perder os próximos vídeos. A temporada nova acabou de começar, a gente tá buscando anime novo pra trazer, estamos separando mais temas de Overlord também, porque tem muita coisa pra gente conversar, cara. E eu tenho certeza que você não vai querer perder isso aí, tá? Tamo junto sempre, galera. Aquele beijo no coração. Obrigado demais por esses 2 anos incríveis de canal e que venham muito mais pra gente, hein? Tamo junto. Aquele forte abraço. Até a próxima. Valeu!